8h11 agora em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E no programa hoje o professor Roberto Dutra, sociólogo e professor da UENF, falando conosco. Neste bloco, Aloysio, você separou aqui a crise financeira de Campos e as alternativas e agora também o negacionismo da crise, né? Eu não vou nem admitir isso, não é possível. Voltamos com você, Aloysio. O que me deixa, de certa maneira, preocupado com relação à crise, é ver que tem gente, e gente às vezes bem informada, que relativiza ou nega a crise financeira de Campos, né? Aqui tem um leitor, por exemplo, que questionou, um telespectador, ouvinte, que questionou aqui, e eu já vejo, por exemplo, algumas candidaturas, inclusive candidaturas competitivas, começando é porque é difícil, né? Campanha, você quer vender esperança. Você não pode vender desilusão, né? E compreendo isso. Mas quando isso começa a falar, assim, você fala aleatoriamente, retomada de programas sociais. Eu acho ótimo retomar programas sociais, tá? Tô falando eu, Aloysio, acho ótimo. Inclusive, pago imposto para isso. Agora, e sou profisco. Agora, você tem... porque, Roberto, a gente já trouxe essa discussão da crise financeira no bloco anterior. Para sintetizar, muitas variantes, mas a pergunta é isso, né? Você tem aí um orçamento projetado para a Prefeitura de Campos estimou, por obrigação, legal, tem que fazê-lo, né? Para 2021 em 1,7 bilhão. O professor Alcimar Chagas, seu colega da UENF, economista, que estudou isso muito a fundo, fez uma projeção mais modesta e deu os dados todos para isso, nessa série de entrevistas que a Folha vem fazendo, em 1,57. Outro economista, também seu colega de magistério, diretor da UF Campos, professor Roberto Rosendo, colocando o contexto local dentro do contexto nacional de crise também, acha que chamou o 1,5 de Alcimar de otimista. Quer dizer, aí você tem... qualquer que seja o valor, 1,7, 1,5, até menos que isso. Você tem 1,1 já comprometido com folha de pagamento. E a projeção da Fazenda de gasto total, aí, verba não só de folha como de custeio, em 2 bilhões. Você não precisa ser nenhuma gênia em matemática para saber que está faltando alguns elementos, né? Para essa conta fechar, né? Como é que você vê essa questão? Luiz, eu acompanhei essa série de análise, né? Eu queria, inclusive, parabenizar a Folha por esse trabalho magnífico, né? Com vários economistas, gestores públicos, privados, né? E não havia, pelo menos até onde eu vi entre eles, nenhum negacionismo em relação a isso, mas sim propostas distintas, que faz parte do jogo político, né? Como resolver, né, projeções distintas, como você descreveu aí, umas mais pessimistas do que outras até, mas o problema está, ou seja, a capacidade de investimento do município é praticamente anulada, né, quando você compara o orçamento total com o que é comprometido com a folha de pagamento. Então, a primeira coisa é reconhecer que a cidade tem um problema fiscal gravíssimo e que esse problema fiscal envolve, sim, um problema gravíssimo com a folha de pagamento. Isso não significa colocar a culpa no servidor público. Aí entra, né, o moralismo. Né? Uma candidata a prefeita, né, de quem eu gosto, tudo, enfim, eu vou citar o nome aqui, não há problema nisso, a Natália Soares, minha amiga, candidata pelo pessoal, não se trata de uma questão pessoal, mas ela fala, é perigoso dizer que o problema fiscal do município, as palavras dela, tem a ver com o servidor. Né? É perigoso, tudo é perigoso, viver é perigoso, como diria Guimarães Rosa, muito perigoso. Né? Acontece que é perigoso também não reconhecer que o problema tem a ver com o servidor. Isso não significa colocar a culpa no servidor. Não se trata de moral, vamos colocar a culpa. Quem é o culpado?
Vamos encontrar muitos culpados, entre os quais os servidores também. O servidor não é anjo, não. Eu sou servidor público e a gente precisa reconhecer que nem sempre o nosso interesse por aumento salarial, por garantias, etc., coincide com o interesse público. Então, a primeira coisa é reconhecer que existe esse problema e buscar soluções políticas para ele que só existem a longo prazo, né? Uma política de recursos humanos que vise diminuir o peso da folha de pagamento a longo prazo, né? Mas que aponte também o horizonte de recompensas que o município vai ter para que justificar e legitimar o sacrifício da população. Agora, um outro ponto é que o problema de Campos, uma cidade grande, uma cidade que tem nela as contradições nacionais e estaduais. Não pode ser separado os problemas de Campos, os problemas de Campos não podem ser separados dos problemas estaduais e nacionais. O estado do Rio de Janeiro, né, está quebrado, né, por vários fatores, a indústria do petróleo, a dependência excessiva em relação a essa indústria, os impactos da operação Lava Jato, a falta de diversificação econômica do Estado, que tornou o Estado dependente demais do petróleo e as finanças públicas dos royalties e das outras receitas petrolíferas. Há quem defenda, por exemplo, como o cientista político Christian Lins, que o Estado do Rio de Janeiro é inviável do jeito que está, que seria necessário refederalizar a capital. Nós temos um problema com a capital, porque a capital não tem uma cultura política de capital do Estado, mas de capital do país. O Rio de Janeiro, a cidade, tem mais funcionário público federal do que estadual, né? Então, não dá para separar o problema de Campos do problema nacional e estadual. Então, eu fico até, sinceramente, com pena dos candidatos a prefeito também, porque eles devem saber disso, né, da margem pequena de ação que todos eles têm se sentar naquele cargo de prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2021, porque os problemas fiscais e econômicos que Campos tem, sobretudo os fiscais de que a gente está falando aqui, não se resolvem, né, somente a partir de Campos. O Pacto Federativo Brasileiro como um todo, né, precisa ser revisto. Os municípios, né, se você compara as políticas públicas municipais, você vai ver que a margem de manobra de prefeitos, né, principalmente de cidades médias, não é o caso de Campos, que é uma cidade que se destaca, né, média a nível nacional, mas no orçamento ela teve uma margem historicamente que outras não tiveram, mas hoje ela não tem mais, né? Essa margem, isso não deixa a gente triste, né? Nesse ponto eu concordo com o prefeito Rafael, preciso enfatizar, sim, né, o que foi desperdiçado em Campos. Não para ficar culpando a vida inteira, né, isso, só responsabilizar os grupos políticos que governaram a cidade na época das vacas gordas. Mas é preciso aprender com aquele erro, para que quando a gente pudesse enriquecer de novo, né, a gente não desperdice tantos recursos e joga o futuro fora. Acontece que como a gente vai enriquecer de novo? Né? Qual é o ciclo econômico que Campos vai entrar para se enriquecer? Campos se enriqueceu e teve dinheiro no ciclo, né, das commodities, né, na alta de preço das commodities, especialmente do petróleo. E agora? Então eu vejo o problema, eu acho que existem sim políticas que podem ser feitas a nível municipal, uma política de recursos humanos, né, que visem, e também políticas que ataquem o inchaço da máquina. Há inchaço, sim, há ineficiência. É preciso racionalizar. Os liberais têm razão, né? É preciso levar a sério a crítica dos liberais ao inchaço da máquina pública. Né? Olhar para a quantidade de RPAs. Agora, a gente sabe que isso não vai resolver. Né? Então, eu também acho que a solução disponível a nível da política municipal não é uma solução que possa resolver, né? É um impasse mesmo, né? Eu acho que o próximo prefeito de Campos vai ter que ser um líder regional, né, de mudanças no pacto federativo, no fundo, né? O Estado do Rio de Janeiro precisa se levantar em defesa, né, de uma repactuação da federação, porque ele está na vanguarda da quebradeira, que não é só do Rio, né? Não acho que o problema do Rio seja só do Rio, não. O Rio, nesse ponto, tem essa vantagem relativa de ter quebrado primeiro, de ter quebrado uma vez. Não dá para a gente fingir que esse problema não foi solucionado. Não era um problema do Pezão, né? Assim como o problema de Campos não é um problema do Rafael Diniz. Eu acho que me deixa completamente atônito ver como a esquerda, por exemplo, né, e acha que o tema do ajuste fiscal é um tema só da direita.
O ajuste fiscal envolve justiça, você pode questionar, né, envolve justiça social, você pode questionar onde o ajuste está sendo feito, se está cortando dos médicos ou se está cortando só dos enfermeiros. O que você não pode é negar a necessidade de um ajuste fiscal, como se o dinheiro estivesse em algum lugar, numa árvore ou num saco escondido. Né? Então, eu acho que, nesse ponto, a esfera pública, né, se levantou. Eu acho que a Folha, nesse ponto, teve um papel muito importante. O debate público em Campos, né, foi feito, está sendo feito sobre esse tema, e eu espero que esse tema não saia da agenda eleitoral. Né? Acho que é importante que, que a gente, inclusive o papel que a Folha tem no grupo lá da pauta, que esse tema sempre esteja como está em pauta. Né? Não dá para fugir do problema. E eu acho que a ideia de que o negacionismo, de que é um tema impopular, de que isso também é relativo. É impopular, sim. Depende do modo como você coloca. Né? A coragem para defender sacrifícios fiscais precisa existir lado a lado com a disposição de criar um horizonte de melhorias no futuro. Ninguém faz sacrifício por nada. Fazer ajuste fiscal e cortar na carne não é bom. Né? Mas se você tem, né, um plano de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento do município, né, para o qual o sacrifício fiscal momentâneo serve como meio, né, aí sim ele pode convencer. Eu, por exemplo, não vou votar em nenhum candidato que fizer esse negacionismo fiscal. Acho isso perigosíssimo. Tem várias participações aqui no streaming. Raul Palácio, na realidade, estão utilizando ideias absurdas para destruir o progresso. Maurício Forel Batista, que é o nosso comentarista mais assíduo desde o início do programa, em 28 de março de 2019. Para mim, o pior negacionismo foi do presidente, Bolsonaro está falando, né? Com relação ao Covid-19. Sempre tratado como uma gripezinha, passando por 140 mil mortes. Edmundo Siqueira, o negacionismo está presente na esquerda e na direita. O perigo é esse movimento, ele coloca entre aspas, ser crescente e ganhar adeptos eleitorais, ao ponto de negar o problema financeiro de Campos, por exemplo. Na cidade e no país, o negacionismo é de ser combatido ainda mais que o fascismo, identitário de esquerda ou de extrema direita. Augusto Dutra. É seu parente, Roberto? Augusto Dutra? Que eu saiba, não. Dutra um sobrenome sem muitas origens definidas. Tem muito Dutra que não é meu parente. Mas deve ter que é parente, eu não sei também. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar pelo livro da abordagem do termo proposto. Então, fazer defesa cega que a Terra é plana, que os dinossauros não existiram, é preocupante. Na minha visão, por ser um estimulante à ignorância. Mas o negacionismo em relação à vacina me preocupa muito, pois vai contra a vida. Guilmar Valdez, professora aposentada do IFE, historiadora, querida Guilmar, bom dia, aprendendo muito. Vera Marques, médica, figura querida também, assisto sempre, embora nunca me manifeste. Parabéns por esse programa matinal de alto nível. Ao Palácio de novo, embora o ajuste fiscal seja necessário, entendo que a solução tem base no aumento da receita. Carla Almeida, bom dia. Já ouvi candidato dizendo que vai retomar os projetos sociais, passagem, restaurante, casas populares. Qual é a sua opinião sobre esse tema? Você concorda com a vida do futuro de novo? Não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que tirar essa lição ainda não foi tirada em campo, mas não só vendemos o futuro. Se a gente tivesse vendido o futuro, tinha ganhado alguma coisa em troca. A gente desperdiçou o futuro. E não foi só o governo garotinho, não. É preciso lembrar também dos anos, né, de vacas gordas do período Arnaldo Viana, né? Então, não é para ficar culpabilizando o grupo A, B ou C, eu não estou querendo dizer com isso que necessariamente os candidatos herdeiros desse grupo político vão praticar, né, e vão negar essa realidade fiscal. Espero que nenhum deles negue. Né? Há 2 candidatos, um do grupo, né, representando cada um desses grupos, que estiveram no poder do período de vacas gordas,
E é muito triste, eu fico muito triste quando eu vejo Campos, por exemplo, né, tendo dinheiro, e eu acompanho o político campista desde muito tempo, vendo que nada foi feito de estrutural, né, na educação, por exemplo, sendo que Campos teve governos no passado ligados diretamente à figura do Leonel Brizola, né, e teve dinheiro para isso, mas não teve prioridade, né, até se gastou, mas não se gastou com infraestrutura, não se gastou com qualificação do ensino básico. Ah, mas teve um governo que valorizou, tiveram um governo que valorizou o servidor. Sim, valorizar o servidor é importante, mas aí está a prova de que não necessariamente valorizar salarialmente o servidor é resolver o problema da educação. É só um fator, né? Então, desperdiçar o futuro, vender o futuro é aquilo que nos levou para a lama, como se diz aqui em Campos, né? Para terminar, estamos 8h27, para terminar esse bloco, a pergunta aqui do Arnaldo Garcia, radialista, colunista da Folha, aqui feita no grupo do WhatsApp previamente, você deve ter visto, porque você faz parte do grupo também. Uhum. Receitas versus despesa. Esse é o maior desafio que o próximo prefeito de Campos enfrentará. E, lamentavelmente, nenhum dos que tem potencial eleitoral apresenta perfil de administrador criativo. E até alguns casos com coragem para enfrentar problemas que requerem estudos aprofundados. Essa eleição para prefeito não está se apresentando no âmbito dos que têm capacidade eleitoral, como uma disputa de egos? Sim, eu acho que sim, eu acho que toda eleição, né, envolve uma disputa de egos, né, o poder tem uma dimensão ególatra, é inevitável, é perigosa, mas ela é inevitável. Então, eu também não vejo problema em uma disputa eleitoral ser uma disputa de egos, né? Eu acho que a gente também tem que admirar e dar o devido valor a quem se coloca para disputar um cargo de prefeito em uma cidade como Campos ou em qualquer outra cidade, num contexto político como o que a gente vive hoje, onde os políticos e a política, né, são demonizados. Então, cobrar que que candidatos não tenham disputa de ego é como se cobrar que Gabigol e Bruno Henrique não tenham ego, né, quando fazem gol na disputa, por exemplo, entre os dois, para ver quem seria o artilheiro, o melhor jogador, né, da Libertadores. Eu acho que o problema não é ser uma disputa de egos, é o negacionismo. É quando a disputa de egos leva e reforça, né, o negacionismo do problema fiscal. Porque prometer a volta dos programas sociais, né, da passagem cidadã e valorizar o servidor público é fácil. A questão é que tem que apontar de onde esse dinheiro vai sair, né, como o Arnaldo coloca aí. Né? É preciso que o tema fiscal esteja na agenda. Agora, não basta ser um gestor criativo. Eu acho que é necessário, sim, criatividade. Agora, a gestão privada é diferente da pública. Né? Eu vi muitos analistas na série de entrevistas que a Folha colocou que pareciam ignorar a diferença entre o setor público e o setor privado, como se você pudesse simplesmente sair demitindo, por exemplo, funcionário público, né, cortando despesas. Né? As decisões da administração pública são sempre políticas. E elas não são só político-eleitorais. Se você tem um projeto, por exemplo, né, de ajuste fiscal, de reforma do Estado, você tem que ter responsabilidade com a continuidade política daquele projeto. Se você radicaliza no ajuste fiscal e corta achando que você está numa empresa privada onde você corta o que você quiser, você vai perder a próxima eleição, você vai deslegitimar o ajuste, né, e você vai, com isso, matar aquela pauta, torná-la mais impopular do que ela era. Por exemplo, muita gente elogia, corretamente a meu ver, o ajuste fiscal que o governo Lula fez nos primeiros anos no seu primeiro mandato. Né? Muitos liberais, inclusive. O Lula fez um ajuste, mas como um gênio da política, ele fez um ajuste prometendo e apontando um horizonte concreto de melhorias para o qual aquele ajuste era um meio. Né? Então, é preciso que o tema do ajuste seja tratado como um tema político. Não é uma questão só de criatividade, né, do gestor, como se fosse a mesma situação de um gestor privado. É preciso coragem política, não só para fazer o ajuste, mas como para
apontar rumos, né, de superação da situação que nos obriga a fazer o ajuste e para lutar politicamente também em relação ao pacto federativo, as disputas que envolvem a Federação Brasileira, né, que vão acontecer, vão continuar se acirrando, a Constituição de 88 se deteriora cada vez mais e junto com ela o pacto federativo. Haverá um momento, provavelmente não será muito longínquo no tempo, onde esse país vai ter que rediscutir o seu pacto federativo a fundo. O governo Bolsonaro quis colocar isso na agenda de algum modo, colocou de algum modo, mas a intenção apenas é de jogar para os municípios toda a responsabilidade pelas políticas sociais, né, retirando do governo federal o papel de financiador e coordenador. O problema hoje a solução que o Paulo Guedes aponta para isso na verdade, piora o problema. Os municípios têm capacidades fiscais e governativas muito deterioradas, atribuições muito elevadas, e nós precisamos discutir justamente esse equilíbrio. Né? Nós vivemos numa federação onde os municípios têm a responsabilidade de implementar política educacional, política de saúde, né? E como eles vão fazer isso? Né? Então, acho que é uma questão também de liderança política, não é só de capacidade de gestão. É preciso a gente enfatizar o saber político, né? Sem negacionismo. O político não pode negar a técnica, mas a técnica também não pode negar a política. Achar que você vai colocar alguém que estudou e que entendeu e estudou economia, um monte de gente que entendeu, que veio da universidade e vai logo conseguir resolver as coisas. É preciso liderança política para temas e desafios como esse. São 8h32, vamos fazer um intervalo para a parte do bloco final? Vamos lá. 8h32, agora 8h33. Só para fechar, sobre a pergunta da Carla, e aí um conhecimento particular, eu nem sei se Campos teria mais futuro para vender. Não sei. Confesso que eu não sei. E atualizando as informações aqui a Luiz, o professor e a quem está nos acompanhando, tanto pelo Face ou pela rádio, a Polícia Federal faz buscas agora contra Helder Barbalho e prende secretários no Pará. O assessor do governador também foi detido. Investigação mira contratos da saúde, suspeitas de desvios também no Pará. Em São Paulo, a Polícia Federal faz buscas na Secretaria Estadual de Saúde e na Câmara Municipal de São Paulo. A operação cumpre 57 mandados de prisão e 260 de busca na capital e no interior. As informações eu estou colhendo aqui no portal do G1. Rápido intervalo comercial e a gente volta com... Eu tô vendo aqui, só para não deixar de registrar... Pois não. A de São Paulo não, pela Polícia Civil, né? Uhum. Mas a do Pará é da Polícia Federal, né? Sim. Eu não estou fazendo nenhuma defesa do governo Whitson e tampouco de Helder Barbalho. Né? Filho, já ali é genético, né? Filho do Jader Barbalho, né? Figura conhecida para quem tem mais de 40 anos. Agora, parece ser PF realmente está tombando todos os inimigos políticos do presidente Jair Bolsonaro, né? Parece. Como você diz lá é filósofo Nietzsche, né? Coincidências não há, né? E tem também aquela daquele ditador do Panamá, o Daniel Ortega, né? Uhum. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Do Panamá, do Panamá. Bom, são 8h35. A gente faz um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.